Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje nos reunimos no dia 17 de março, quinta-feira, da segunda semana da Quaresma. Estamos vivendo este tempo quaresmal, tempo e forte apelo do Senhor à conversão do coração, para vivenciarmos com um coração mais disposto a graça da ressurreição, a graça da Páscoa do Senhor. Por isso, nos preparemos diante deste grande convite, deste retiro quaresmal, 40 dias em preparação para a Páscoa do Senhor, para acolher a palavra de Deus em nosso coração. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, mas sobretudo compartilhe com alguém que você conheça, para que o Evangelho alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje então nós somos convidados a refletir este trecho do Evangelho de São Lucas. A igreja hoje também nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São Patrício. Patrício nasceu na Grã-Bretanha por volta do ano 380 e faleceu na Irlanda em torno de 460. Se há dúvidas sobre as datas de seu nascimento e morte,
Sabe-se que foi bispo e infatigável evangelizador da Irlanda, muito contribuindo para torná-la conhecida como Ilha dos Santos, enriquecendo-a com a edificação de vários mosteiros. Que o zelo apostólico desse incansável missionário nos anime a evangelizar em toda parte e por todos os meios. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, nós somos convidados a refletir sobre este diálogo de Jesus para com os fariseus. Jesus que conta-lhe uma parábola, poderíamos assim dizer, traz uma imagem, um acontecimento, para que eles possam, de certa forma, refletir sobre aquilo que é o sentido mais profundo deste contexto do Evangelho, que se dá, melhor dizendo, na busca e observância da lei e dos profetas, e nela compreender de fato os mistérios reservados, os mistérios de Deus reservados a todo o povo. Porque conclui-se dizendo sobre a ressurreição dos mortos, e bem sabemos que esta ressurreição se dá de forma plena e de uma forma única, do qual todos nós participamos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E é o que de fato acontece com os fariseus. Jesus ressuscita e eles não acreditam. Mas vamos por partes. Aqui nós vemos esta contraposição, há esse contraponto entre a riqueza e a pobreza. Um homem que tinha tudo e um homem que não tinha nada. Um homem que tinha o esplendor e a glória e outro que só tinha como companhia um cachorro que lambia suas feridas. Um tem fartura, o outro mendiga então as migalhas das mesas. Jesus então relata esse contexto e logo em seguida ele diz então da finitude, do término da vida presente, poderíamos assim dizer. Tanto um como o outro morrem. Primeiro morre Lázaro, depois o rico. Um vai para junto do pai Abraão, o que é esta imagem? Com toda certeza, a beatitude dos santos. Com toda certeza, o reino dos céus. E o outro vai e fala bem claramente, então, esta oposição mais uma vez, que quando o pobre morre, os anjos o levam para junto de Abraão, morre também o rico e ele é enterrado. Então ele é simplesmente enterrado. Vai para a mansão dos mortos, aonde há sofrimento. Lázaro goza da felicidade, da alegria. O rico, nesse contexto, vive atormentado, vive por meio de tormentos. E, então, de repente, há um diálogo, então, entre o rico e Abraão, o pai, então, de uma grande nação. O homem que procurou, por meio de sua fé, viver este caminho que o Senhor o convida a viver. Sai da terra de Ur e vai para onde eu lhe indicar. Então o homem da fé se depara com alguém que não tinha fé. Alguém que não buscava na vida então viver o amor, viver a caridade, mas se preocupava simplesmente com encher o estômago, poderíamos assim dizer. Com as alegrias do tempo presente, simplesmente. E este rico então pede para que Abraão peça para Lázaro que possa molhar o dedo e tocar a língua para refrescar por conta das chamas. Aqui, amados irmãos e irmãs,
a mansão dos mortos nós poderíamos entender como os infernos mesmo, propriamente dito, né? Porque diante daquilo que se tem dentro dessa realidade, uma das piores consequências na falta de amor e da caridade, de fato, é viver de uma certa maneira a ausência do amor, ou seja, viver este próprio inferno. E de repente, então, começa esse diálogo entre o rico e Abraão. Ele pede, primeiramente, que tenha um alívio, não consegue. Depois ele pede para que possam ir falar para os seus irmãos, para que se cuidem, para que mudem de vida, para que possam, de fato, voltar o coração ao Senhor, mas que Lázaro pudesse fazer. Então, algo importante. Primeiro, não há comunicação entre o inferno e o céu. Isso é muito claro, esse abismo. Então, por isso que nós podemos considerar que este lugar, esta mansão dos mortos, não é aquilo que entendemos hoje como purgatório, porque o purgatório é o caminho, é o lugar, ou poderíamos dizer a purificação para ter a graça do céu. Aqui então há este abismo intransponível, do qual aqueles que estão na beatitude não podem ir, e aqueles que estão na condenação também não podem vir para onde estão aqueles que se encontram na beatitude. Quando então pede para que alguém vá falar para os irmãos, ele pede para que Lázaro vá anunciar. Primeiro, então, Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. Eles possuem a lei e os profetas, a palavra, escutai. Aqui, então, o rico insiste: não, eles não darão ouvido, poderíamos assim pensar. Mas se alguém vier dos mortos e for até eles, certamente vão se converter. Contudo, Abraão diz: se não escutam Moisés e os profetas, também não terão fé suficiente para acreditar, nem mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amados irmãos e irmãs, esta palavra no dia de hoje é muito profunda para cada um de nós. De certa forma, traz já um pouco esse contexto da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o primogênito dentre os mortos, aquele que venceu a morte e que nos dá vida plena em Deus. Portanto, refletir hoje esta realidade do Santo Evangelho é buscar, de certa forma, estar atento à palavra de Deus, viver o caminho que o Senhor nos convida a viver, sobretudo, ir preparando o coração para abraçar ainda mais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na sua paixão, morte e ressurreição. Pois é somente assim, nesta confiança e nessa entrega inteira, a graça e o amor de Deus, que podemos dizer como salmista no dia de hoje: é feliz quem a Deus se confia. A nossa esperança, a nossa confiança deve estar em Deus, como diz o profeta Jeremias: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Entenda, não é para vivermos em uma sociedade de desconfiança. Contudo, a nossa esperança se encontra em Cristo Jesus. Deve estar inteiramente no Senhor, pois somente assim nós seremos bem-aventurados, felizes e vivenciaremos a graça com toda certeza que o pobre Lázaro viveu, estar na beatitude, alcançar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.